Olá, bem-vindo ao Livros com Bolo. Eu sou Ed Van Feu, estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. Espero que você esteja gostando desta aventura de fantasia. E se você estiver gostando, eu gostaria muito de saber qual o seu personagem favorito e por quê. Se você puder dizer por quê em algumas palavras, deixa aqui nos comentários que eu vou ficar super feliz de saber. Lembrando que esses livros estão à venda no linhastortas.com, assim como os e-books também estão à venda na amazon.com.br. Se você puder dar uma forcinha pra gente, vamos ficar também extremamente felizes. Então, vamos à leitura do capítulo 9, Os Prisioneiros. Aquilo não se parecia em nada com os sonhos em que voava pelas escadas ou acima do mar, ou romanticamente acima de seus amores não correspondidos e problemas não resolvidos. Enquanto se agarrava para não cair, vendo o chão cada vez mais longe, Vanna gritava na noite escura, tentando descobrir se aquilo era um pesadelo ou se estava mesmo acontecendo. Quando finalmente parou de gritar, percebeu que o céu estava estrelado e que era uma visão bonita. Olhou para baixo e só viu escuridão. Não tinha a menor ideia do que fazer e não teve tempo de descobrir. De repente, o tapete começou a descer. Pare! Suba! Desça! Estacione! Vanna tentava qualquer palavra de comando, mas nada parecia surtir efeito. De repente, o tapete freou bruscamente. A moça voou longe e deu algumas cambalhotas até parar completamente. Ofegante, levantou-se devagar, as pernas bambas. Ainda de joelhos, olhou para trás. O tapete estava parado a meio metro do chão. Parecia flutuar suavemente, mas naquele momento ela achou que ele era algum tipo de objeto amaldiçoado. Terminou de se levantar ainda trôpega e se apoiou numa grande pedra atrás dela, na qual só não se espatifou por questão de centímetros. Olhou em volta. Estava em uma área verde, provavelmente ainda a mesma floresta onde acamparam. Olhou atrás da pedra para ter uma visão de onde estava, e foi quando se escondeu de novo ao ver uma fogueira. Olhou de novo, com cuidado. Havia 3 homens corpulentos dormindo. Um deles estava recostado numa pedra com uma espada na mão. Atrás deles havia uma carroça totalmente fechada com grades nas janelas, puxada por 2 cavalos. Vanna voltou a se recostar na pedra, totalmente oculta. Talvez pudesse ir até eles e pedir ajuda. Uma pequena grufa imaginária surgiu em seu ombro com voz esganiçada e apontando o dedo, dizendo: Deixe de ser burra, Vanna. Se aqueles homens forem bandidos, o que você poderá fazer contra eles? Como é que vai se defender? Vai jogar seu cabelo neles? Vanna olhou para si mesma. Estava dormindo quando o tapete decolou. Estava com longas meias de algodão no lugar das botas. Não estava com as ombreiras e, obviamente, não tinha nenhuma arma consigo. Só tinha um manto porque estava usando para se cobrir. Olhou de novo para o tapete que continuava parado no mesmo lugar, como se cobrasse dela alguma atitude. Droga, Gruff, murmurou ela. Eu odeio quando você tem razão. Respirou fundo. Foi até o tapete e subiu novamente nele num salto. O tapete não se moveu e permaneceu duro como se fosse o próprio chão. Vamos, me leve de volta para o acampamento. Nada aconteceu. Para frente! Para cima! Adiante! Nada aconteceu. Vanna deu uns tapinhas e assobiou. Tentou palavras aleatórias, por mais alguns minutos, até que desistiu. Saltou do tapete, vendo que era inútil. Os 3 homens pareciam dormir. Com cuidado, começou a se aproximar da carroça. Poderia roubar um cavalo e já seria o bastante para sair dali. Depois voltaria para pegar o tapete. Um artefato como aquele poderia ser incrivelmente útil, quando aprendesse a usá-lo, claro. Com cuidado, contornou os homens, oculta pela vegetação. A fogueira trepidava e um dos homens roncava loucamente. Chegou à carroça. Uma coisa quadrada e feia de madeira escura e grades negras nas pequenas janelas. Vanna estava passando e quase chegando aos cavalos, quando a pequena grufa imaginária que falava em sua cabeça perguntou: O que será que tem lá dentro? E foi assim que ela voltou alguns passos e cuidadosamente esticou-se e olhou para dentro da carroça. Estava muito escuro, mas conseguiu discernir 2 formas humanas encolhidas e ouviu um tilintar de correntes quando uma delas se moveu. De repente, um rosto surgiu bem diante dela,
Com um susto, quase gritou, mas conseguiu se conter. O rosto era de um rapaz de olhos azuis e sobrancelhas perfeitamente desenhadas. Pode nos ajudar? Disse ele num sussurro. Vanna pensou em dizer que estava desarmada e não haveria muito que ela pudesse fazer. Mas enquanto ela gaguejava uma resposta, o rapaz continuou. Fomos sequestrados. Estão nos levando para nos vender como escravos. Os olhos dele pareceram brilhar e ela pôde ver o desespero de quem vai perder não só a liberdade, mas toda a vida que conhecia. Qual deles fica com a chave? Perguntou ela. O de barba negra, respondeu ele prontamente. Vanna já ia saindo quando o rapaz a chamou de volta. Ei, qual o seu nome? Vanna, respondeu ela. Achou que seria bom que alguém soubesse o nome do corpo que eu ia encontrar algumas horas depois. E o seu? Dona Rui. Eu sou muito grato. Não agradeça ainda. Eu posso piorar tudo. Caminhou com cuidado até os homens. Um era careca e não tinha barba. Graças aos deuses, dormia pesadamente, pois não parecia alguém muito pacífico, já que dormia abraçado com a própria espada de lâmina larga e curta. O outro estava enrolado em um manto. O de barba negra tinha um cabelo comprido e usava um brinco de ouro. Seu peito subia e descia com a respiração cadenciada que revelava a tranquilidade de alguém que estava dormindo pesadamente. Vanna viu um molho de chaves preso em seu cinto. Se tudo desse certo, abriria a carroça-prisão e sairiam todos dali sem nenhum confronto. Quando sua mão já estava tocando o molho de chaves, passou pela sua cabeça uma pergunta preocupante. E se não desse tudo certo? O homem de barba se mexeu, quase matando-a de susto. Ficou paralisada, pensando no que ia fazer se o homem abrisse os olhos e desse de cara com ela. O homem murmurou algo e continuou em seu sono. Vanna voltou a se concentrar no molho de chaves. Pegou-o com cuidado e retirou-o sem fazer nenhum barulho. Quando terminou, deu de cara com olhos negros, olhando atentamente para ela. O homem agarrou seu braço com força. Imediatamente, ela pegou a pedra que já tinha na outra mão e bateu com tudo no meio da testa dele. O impacto foi o suficiente para desacordá-lo imediatamente, mas também despertou os outros dois, que se levantaram gritando e pegando em suas armas. Num movimento rápido, pegou a espada que tinha ao lado do grandão e correu até a carroça. Derrapou e passou por baixo dela, evitando uma machadinha que voara na direção de sua cabeça. Do outro lado, tentou abrir o cadeado, mas a chave não parecia se encaixar. Não é essa, disse Dona Ru, de sua janelinha. Se abaixe! Vanna obedeceu e uma espadada arrancou farpas da madeira e alguns fios de seu cabelo. Com a espada que tinha pegado do homem, de barba negra, defendeu-se do golpe do careca mal encarado, mas o homem era forte e jogou-a de costas contra a carroça, que balançou um pouco. Ela se distraiu com o outro oponente chegando pela esquerda e perdeu a espada num golpe rápido do homem calvo. Vendo-a desarmada, ele a agarrou pelo pescoço e a pressionou contra a carroça. Debatendo-se, ela deixou a chave cair no chão. E então, temos outra escrava para vender? Perguntou o homem que chegava, de pele morena escura e cabelos em tranças. O careca pensou por um instante. Não, é uma encrenqueira. Encrenqueiros são difíceis de vender. E já temos um desses aqui, disse, dando uma olhada para o rapaz que acompanhava tudo com olhos arregalados pela janelinha engradeada. Melhor terminar com ela aqui mesmo e evitar os riscos de um motim. Não a mate, foi culpa minha, pediu o rapaz atrás das grades. Cala a boca, moleque. Sei que você tem algo com isso e não me esqueci de você. Quanto a Morena aqui, melhor terminar com o problema logo. Temos uma entrega importante a fazer e não quero que mais nada atrapalhe. Ele puxou uma faca que brilhou rapidamente. Vanna estava ficando sem ar, pois ele apertava seu pescoço, mas ia juntar sua última força para uma joelhada nas partes baixas. Romano e Duck sempre disseram que era um truque sujo, mas nunca condenaram por isso. O problema é que sem suas pontiagudas caneleiras de metal, a joelhada seria apenas uma joelhada, se ela conseguisse acertar. Ele ergueu a faca. Ela lhe deu a joelhada planejada. Ele virou a perna como se tivesse previsto seu movimento. Princesa, você não é a primeira gata brava que eu pego, disse ele, e ergueu a faca novamente. Quando ela descesse, seria em seu pescoço.
Rápido, não podemos perdê-la de vista, disse Romano, arrumando rapidamente as coisas e subindo em seu cavalo. Nesse momento, Vanna era uma mancha escura no céu negro, gritando desvairadamente. Com a velocidade, estava rapidamente se transformando em um ponto e logo desapareceria. Eu cuido disso. Eles olharam para Gruf e seus queixos caíram. A elfa flutuava graciosamente rumo ao céu. Gruf voa? Perguntou Peter, confuso em nunca ter notado uma característica tão peculiar. Quando foi que ela aprendeu isso? Surpreendeu-se Dirk, que sabia que Gruf, até bem pouco tempo, não voava. Depois a gente pergunta, ordenou o Romano, saindo em disparada em seu cavalo. Por que essas coisas acontecem? Reclamou Joabe, que só queria uma boa noite de sono sob as estrelas. A faca se ergueu e o homem sorriu, vendo os olhos da moça acompanharem o brilho da morte que ela refletia. Como ele dissera, não era sua primeira vez. 3 setas luminosas o atingiram pelas costas, fazendo-o estremecer. Ele afrouxou a mão que prendia Vanna e ela aproveitou para se livrar e empurrá-lo com um chute. O comparsa moreno puxou uma pequena espada, mas foi surpreendido por uma pequena e fina corda em seu pescoço. Dona Ru conseguira enlaçá-lo de primeira e o puxou com toda a força pela grade, estrangulando. Vanna, que seria fatalmente atingida pelo golpe dele, recuperou-se rapidamente do susto e avançou para o oponente que ainda não caíra. Porém, avistou Gruf voando logo acima dele e não entendeu como isso era possível. Você voa? Foco, Vanna! Foco! Gritou o Gruf, vendo o careca partir na direção da amiga com a espada, pois a faca caíra quando recebera as setas mágicas de energia de Gruf. Vanna! Ela se virou para o lado, vendo que Dona Ru a chamava. O rapaz bateu com a cabeça do bandido com toda a força na grade, fazendo com que este finalmente largasse a espada, que Vanna correu para pegar. As lâminas se chocaram. O careca estava furioso, a boca escancarada, deixando os dentes à mostra. Eu sabia que você era problema. Vanna se defendeu de 2 golpes pesados e rápidos. Pisou de mau jeito e caiu, ainda se defendendo de um terceiro golpe. Foi quando uma pedra enorme caiu do céu, acertando a cabeça do homem e fazendo-o cair ali mesmo. Vanna olhou para cima e viu Gruf flutuando orgulhosa acima deles. Valeu, Gruf, disse ela, se levantando com um sorriso. Cavalos foram ouvidos e, em segundos, toda a trupe estava ali. Desmontaram rapidamente e olharam em volta. Os 2 homens caídos chamaram sua atenção. O que aconteceu? Perguntou Joabe, que esperava não ter que responder por assassinato, assalto, vandalismo ou o que quer que Vanna e Gruf tivessem feito ali. Morena? Será que poderia... Vanna começou a procurar um molho de chaves no chão e logo o achou. Abriu o cadeado e de lá de dentro saiu um jovem de belo rosto e cabelos escuros bem curtos. Gente, esse é o Dona Ru. Todos olharam para o rapaz que sorriu e acenou para eles. Voltaram a olhar para Vanna. E isso deveria dizer alguma coisa? Perguntou Joabe. Ah, com licença, disse o jovem, voltando para dentro da carroça. Gruf pousou graciosamente perto deles, observando o desenrolar da história. Foi somente então, quando Dona Ru saíra da carroça, que Vanna notara que ele era um elfo. Ele estendeu a mão para alguém lá dentro. Pode vir, estamos seguros agora. Uma delicada mão pegou a dele. Uma elfa muito jovem, aparentando ter uns 14 anos, com o rosto sujo de terra e olhos cheios de medo, saiu da carroça. E logo atrás dela, uma criança de uns 10 anos, muito parecida com a primeira, saltou no colo de Dona Ru. Essas são Marguerite e Sil. Foram capturadas também. Ouviram o barulho do outro lado da carroça e imediatamente pegaram em suas espadas. Tem mais alguém além desses 2 aí no chão? Perguntou Romano. Tinha um que eu desacordei com uma pedrada. Romano e Hit foram por um lado e Peter e Joabe foram pelo outro. Não demorou muito para constatarem que o terceiro homem já tinha ido embora, levando os pertences que conseguira carregar. Dona Ru colocou a menina no chão e ela imediatamente deu a mão à irmã. Ele se virou para Vanna. Obrigado, você nos salvou de um destino horrível. Ele lhe estendeu a mão com um sorriso de gratidão e ela prontamente respondeu. Então ele assobiou. Em menos de 10 segundos, o tapete veio voando e parou bem diante dele. Eu sabia que você ia escolher a pessoa certa, disse, acariciando o tapete como se fosse um bichinho. Romano, Hit, Joabe e Peter se uniram aos outros. Dirk verificava os homens no chão. Esses 2 já eram, disse ele. Gruf arregalou os olhos.
não tivera a intenção de matar. Que bom, disse Dona Ru com claro ressentimento na voz. Ao contrário de Gruff, ele tivera toda a intenção de matar. Não é seguro ficarmos aqui, disse Romano. O terceiro pode ter ido buscar alguém e pode ser difícil explicar esses corpos. Sem perder tempo, eles saíram dali. Dona Ru colocou as meninas no tapete e subiu. Vanna ficou olhando com um beicinho. Por um momento, achou que tinha um tapete mágico que voava. Muito obrigada e até o próximo capítulo.